Aqui a mãe da Cristiana que vai falar com a gente sobre esse depoimento dela. Bom, primeiro que a senhora poderia se negar a não estar aqui no fórum e não rememorar aquilo que poderia trazer sentimentos ruins para a senhora. A presença da senhora aqui é justamente para quê? Mãe tem o papel de defender a filha? Por que a senhora está aqui? Estou aqui para defender a minha filha, né? Porque é muito triste, né, escutar tudo o que eu escutei, né, de ficarem falando que ela é vagabunda, que ela é culpada, mas ela não é culpada, né, disso não, ela é uma vítima, ela não é nada disso do que estão falando. E eu vim, tudo que eu estou nervosa, tudo, mas eu não ia deixar de vir de defender a minha filha. Primeiro eu queria ir à denúncia do Ministério Público. O promotor de justiça entende que a filha da senhora não fez nada e até contribuiu para que o jogador Daniel fosse assassinado. Como é que a senhora encara? Porque a filha da senhora responde por homicídio e está presa por causa disso. Sim, ela responde, mas ela não deve nada disso. Ela é uma vítima, ela foi uma vítima e jamais a minha filha ia participar disso. Estão falando que ela mandou, mas ela não fez nada disso. Ela não poderia ter impedido ali a agressão, ali no quarto, contra o jogador? Impedir como? Hoje a situação que ela estava ali, dormindo, desmaiada, como viram, né? Então, tinha como, impedir como? Ela não tinha, né, o que fazer, ela pediu ajuda. Ela subiu, né, onde estava dormindo o meu sobrinho, né, e pediu ajuda para não fazerem nada. E não pôde fazer nada. A senhora conversou com ela, porque a senhora visita a tua filha na cadeia. Ela fala sobre isso? Não. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu aquela noite? Ela não fala sobre o que aconteceu. Ela chora muito e fica desesperada que ela está lá, né, por uma coisa que ela não fez, que ela não tem culpa do que aconteceu. Ela é uma vítima, então ela sofre muito por isso. A senhora insiste muito nessa palavra. Lá durante o depoimento, a senhora disse pelo menos umas 3 vezes isso, e aqui na entrevista a senhora está repetindo isso. Agora eu queria entender, por que a senhora vê a filha da senhora como vítima nessa situação? Porque ela estava lá, como ela estava, né? Dormindo lá, desmaiada. E ele foi na cama lá, né? Ela acordou com aquele momento todo lá, então ela não ajudou, ela não fez nada, ela não mandou fazer nada. Deixa eu entender, a senhora está se referindo a quê? Ela não é uma vítima. Mas me explica, a senhora... Ela não é culpada da morte, né? Não tem nem como. A senhora está se referindo aos áudios, a senhora está se referindo aos selfies, eu queria entender o que a senhora está falando. Como assim? Quando a senhora fala que ela estava ali desmaiada, sim, inconsciente, do que a senhora está falando? Eu estou falando que ela, na verdade, ela é uma vítima porque ela estava dormindo. Ele invadiu o quarto dela, foi lá, então, o único culpado de ter acontecido tudo isso que aconteceu. Sinto muito pela família dele, mas ele provocou, né, tudo isso. E minha filha não mandou matar, não mandou fazer nada, ela não mandou fazer nada, sabe? Ela pediu ajuda. Tinha muita gente lá que poderiam ter ajudado, ninguém fez nada. E nessas horas, é um choque, meu Deus. A senhora disse que o Daniel provocou isso? Sim. Por quê? Você quer o quê? Ela estava no quarto dela, onde é um lugar que é do casal. O cara entra no quarto, ele foi fazer o quê lá? Que nem comentário. Eu já falei, né? E vou falar, né? De novo. Comentaram que ele não tinha condições de fazer nada, né? Mas condições para fazer o que ele fez, ele tinha, ele estava muito bem. Ele mandou foto, ele ficou ali falando de coroa, de novinha, que era minha sobrinha que estava, né, no banheiro. Ele ficou falando. Então, eu acho, ao meu ver, que se o meu genro não chegasse, poderia ter acontecido o pior. Sabe? O quê? Ele podia ter feito o que ele começou, porque ele estava afim. Porque ele estava só de cueca, né? Então ele estava fazendo o quê só de cueca? Deitado ao lado da minha filha. Sei lá, fazendo o quê? Porque a gente vê lá tudo, ele postando lá. Então eu peço, eu tenho, como que é? Eu tenho pena, né, da família dele. Tenho. Mas quem provocou tudo isso foi ele.
Porque se ele não tivesse entrado no quarto e ido na cama da minha filha, nada disso teria acontecido. Eu sinto muito, só que a minha vida acabou, ele destruiu a minha família inteira. Ele destruiu. Mas quando a senhora diz que o Daniel provocou a morte dele, a senhora está querendo dizer que ele mereceu? Não, não que ele mereceu. Não, ele não mereceu, só que ele foi fazer, né, o que fez num lugar que ele não conhecia. Por mim, não precisava ter acontecido nada disso, mas aconteceu. Não tenho nada a ver, não quero falar sobre isso, não tenho nada a ver com isso. Não quero saber, eu só sei que eu estou sofrendo muito pela minha filha e pela minha neta. Eu queria que a senhora deixasse um recado para as mães que estão nos assistindo agora e com certeza estão fazendo juízo de valor sobre o que aconteceu. Estão se colocando no lugar da mãe do Daniel e estão se colocando agora também no lugar da senhora, que é mãe também. O que a senhora teria a dizer para essas mães, para esses pais? Para essas mães que falam muito, sabe, ficam falando, julgando a minha filha, a minha neta, eu tenho para falar, né, para elas, que elas fazem isso porque não é na família delas, não é a filha dela, não é a neta dela. Porque se fosse, não estaria julgando, falando tudo o que falam, sabe. Eu nunca pensei que eu ia passar por isso, e dia de hoje eu estou aqui. Ninguém está livre disso. Quem tem família tem que pensar muito bem, não julgar. Que esses 5 meses só julgaram a minha família, falando da minha filha, da minha neta, sabe? Era só a família do Daniel. O Daniel era o perfeito, sabe? Que nem ele. Sinto por ele, o que aconteceu, mas infelizmente ele provocou isso. Ele desrespeitou a casa da minha filha, o quarto da minha filha. Então, ele é o pivô de tudo isso. Ele começou e deu no que deu. Sinto por ele. Sinto mesmo, porque, olha, um piá jovem, tudo poderia estar aqui. Mas fazer o quê? E eu tenho uma coisa para falar para essas famílias que ficam defamando minha filha e minha neta. Olha, vocês não têm família. Vocês não são uma mãe, não são um pai. Porque, olha, se vocês estivessem na minha pele, vocês iam pensar diferente. Minha filha não é o que estão falando, não é nem minha filha e nem minha neta, que estão falando que ela é vagabunda, é isso aqui. Ela não é. Eu tenho certeza disso e quem conhece sabe. Então... Última pergunta, a senhora falou bastante da filha, da senhora e da neta, a senhora não fala do seu genro, né? O meu genro também, é tudo, o meu genro faz parte da minha família, faz parte, né? Eu tenho pena dele, mas eu sei que pelo que ele fez... Ele vai pagar, né? A justiça vai cobrar dele, né? Pelo o que ele fez. Só que eu tenho dó dele, porque não era para ter acontecido isso. Nunca. Na vida eu até sei que ele deve estar arrependido, né? Por isso, porque a vida dele acabou, a família está sofrendo. Para mim, ele é bom. Para a família inteira. Quem conhece sabe quem ele é. Que ele não é o que estão pintando. Não é. Ele é uma pessoa de bem, um bom pai, um bom marido, tudo. Então, mas... isso tudo vai acabar. Tá?